Então, pessoal, agora a gente vai começar a abordar a parte da janela CAS do GeoGebra, né? de, de cálculo simbólico, né? De álgebra simbólica, que permite com que a gente lide de maneira analítica com as expressões, né? Enfim, expressões matemáticas de maneira geral. Aqui é simplesmente uma introdução que a gente vai apresentar, né? Bem simples, bem geral, mas a gente vai abordar 4 informações, né? Que eu vou permitir explorar. A primeira delas é mostrar a diferença entre atribuição e igualdade, né? Comandos de atribuição e igualdade que vão permitir com que a gente manipule expressões matemáticas, né? Ou associe valores a elas, ou equações, funções. A parte de referências, eu posso fazer referências a equações resultantes de um determinado desenvolvimento. A parte de simplificação de operações, nesse caso eu posso fazer simplificações aplicável tanto do ponto de vista de fatoração, né, que seria uma expansão, quanto simplificações mesmo de expressões, considerando algum tipo de cortes, né, de razões que você pode simplificar a forma de apresentação, além de algumas operações que eu posso aplicar que dão resultados analíticos. Operações ligadas a cálculo, por exemplo, integrais, derivadas. E, por fim, explorar a parte de sistemas lineares, que também é possível a gente formular um conjunto de expressões para resolver sistemas lineares. Não só lineares, mas também não lineares. É possível também a gente trabalhar com sistemas não lineares. Muito bem, então vamos pensar pela parte de atribuição. Então a gente vai entrar aqui na nossa janela do Classic, né? A janela Default, que é apresentada da janela 2D, e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar para a parte da janela CAS, né? Se a gente ver aqui, ó, no item Disposições, se você clicar no item Disposições, vão ter algumas alternativas, né? A parte gráfica, 2D, né? A geometria que a gente já explorou, a janela 3D também, e a planilha de cálculos e a parte de probabilidades. Mas a gente vai na janela CAS. E ao abrir a janela CAS, a gente vai ter esse ambiente aqui. Perceba que o gráfico 2D ele permanece aqui também, tá? Então, algumas funções que eu plotar, que eu associar a elas aqui, eu vou ter a possibilidade de exibir elas graficamente aqui no ambiente 2D. Muito bem, então a primeira coisa que a gente tem que enfatizar é a diferença entre a chamada igualdade, né, ou que produz uma equação, e uma atribuição, na qual eu associo a uma parcela de memória ou alguma função um determinado formato. Então vamos supor que eu queira escrever uma determinada igualdade da forma x igual a y. Então, esse comando de igual aqui, ele define uma igualdade, uma equação, que eu posso exibir até o gráfico aqui associado a ela. Ele é diferente, por exemplo, de eu colocar a forma. Eu coloquei, claro, x igual a y. Na verdade, o ideal seria colocar, e eu vou fazê-lo aqui, eu vou excluir essa primeira equação, aqui excluindo ela, vou tirar ela daqui, selecionar ela e excluir. Na verdade, eu vou excluir ela aqui. Por quê? Porque eu quero colocar a forma y igual a x. É a mesma coisa, né? Vai dar no mesmo. Mas ele vai produzir. Ele não está permitindo porque a equação anterior ainda está registrada aqui, ó. Então, eu quero excluir ela do meu ambiente aqui, essa primeira expressão. Ele está pedindo uma equação, então eu vou colocar y igual a x.
E aí sim é que eu quero. É a mesma equação, claro, só que eu estou colocando ela na forma y igual a x. Eu posso construir aqui, usando o comando de atribuição, que é diferente, não uma igualdade, mas eu posso associar a uma determinada função esse formato da função linear. Então, um exemplo é colocar g de x, igual a x. Então, aqui eu criei a mesma função que está descrita aqui, só que aqui ela está descrita como sendo uma igualdade, né? E aqui, associada a g, eu escrevi a função g de x. Essa expressão aqui, se eu escrever a forma g de x y igual a g de x, eu vou estar escrevendo esta mesma expressão daqui de cima, do item 1. Então, quando eu estou escrevendo uma atribuição, é como se eu tivesse, no caso, usando uma função, escrevendo uma função e dando um nome para ela. E aí eu posso utilizar ela em outros locais. Quando eu estou escrevendo o comando de igualdade, ele é aplicado a equações. Então, quando eu quero dizer que duas parcelas, né, são iguais. O comando de atribuição, geralmente em computação, ele é associado a você preencher um valor numa parcela de memória. Então, você está atribuindo um valor, né, armazenando um valor, ou uma função, que é o nosso caso. No caso da igualdade, você está fazendo uma comparação entre dois valores, que é diferente. Ou, nesse caso aqui, entre duas variáveis. Muito bem. Então, eu vou excluir esses comandos aqui. Vou selecioná-los. Acredito que... Quero ver se eu consigo excluir todos aqui. Excluir aqui as linhas. Excluir todas as linhas aqui, ó, presentes. Ela tem uma resultante aqui. Era para ele selecionar aqui, ó, e excluí-las. Tem uma opção aqui para excluir tudo. No editar eu tenho a seleção tudo, né? E a excluir, a apagar aqui, ó. A expressão aqui permite eu apagar a relação. Então tem a expressão aqui. O segundo item que eu vou explorar com vocês é a parte de referências. Então, vamos supor, como eu disse para vocês, eu vou escrever de maneira analítica as expressões. Vamos supor que eu quero trabalhar com uma expressão da forma x ao quadrado mais 2 ao quadrado elevado ao quadrado. E vamos supor que eu faço algum tipo de desenvolvimento aqui, ó. Então, coloco x mais 3, coloco x mais 3 aqui, faço essa expressão. Aí vamos supor que eu quero usar essa primeira expressão e essa segunda. Então eu posso fazer assim, ó, posso fazer uma referência à primeira e à segunda. Essa referência pode ser o que a gente chama de analítica ou numérica, né? A diferença entre analítica e numérica é o uso da cerquilha, né, do jogo da velha, do símbolo do jogo da velha e do símbolo cifrão. Eu vou usar o cifrão aqui, ó, e aí eu quero fazer referência à primeira linha, né, vezes, vou usar o sinal de vezes aqui, né, o operador de
estrela aqui, né? Ou asterisco, né? No caso do teclado, cifrão 2. Então o que ele está fazendo? Automaticamente ele está pegando essa primeira expressão da primeira linha, a expressão da segunda linha, e eu vou multiplicar elas. Então ele já gera. Então muitas vezes eu quero manipular com expressões, né? Com resultados parciais. Então ele vai mostrar e ilustrar aqui. Então nesse caso aqui eu estou fazendo a operação. Eu posso fazer ainda, mas eu posso pegar essa expressão, a expressão da linha 3 e, enfim, fazer algum tipo de operação aqui, dividir por 3, né, vamos supor. E aí eu vou ter a expressão construída. Então, o interessante é que eu posso fazer referência a esses valores. Um ponto que eu vou fazer é o seguinte: vamos supor que eu queira mudar essa expressão aqui da linha 1. O interessante é que eu vou colocar na linha 1 um valor A vezes o X. O que vai acontecer? Quando eu mudo a expressão da linha 1, automaticamente as expressões que dependem da linha 1 vão ser atualizadas como referência. Se eu utilizasse só o jogo da velha aqui para fazer essa referência, essas expressões não iriam se alterar. Então, um exemplo, eu vou voltar a expressão tirando o valor do A, que estava multiplicando de maneira analítica, e vou fazer uma referência. Veja, quando eu tirei aqui, ó, não mudou essa expressão aqui, ó, que ela depende, que ela foi justamente referenciada com a primeira. Mas se eu novamente der entrada nela aqui, agora, né, e aqui, claro, estou colocando o A aqui, né, o A está presente na expressão, que eu fiz a referência a ela, mas eu vou excluir a expressão toda aqui, vou apagar ela aqui e vamos supor que eu usasse o jogo da velha como referência. Eu vou fazer a mesma expressão. Aliás, o jogo da velha é 1, ou seja, referência à linha 1 vezes a linha 2. Então, novamente ele vai pegar essa expressão aqui. Aí quando eu atualizar a linha 1, usando o valor do A, multiplicando aqui como constante, o que vai acontecer? Ele só vai atualizar aqueles cujo a expressão aqui, ó, está com o cifrão. Ele não faz atualização dessas linhas aqui, que a gente usou só o jogo da velha como referência. Então essa é a diferença quando eu quero fazer referências para alguma linha, né? Isso acontece muito, a gente às vezes está desenvolvendo uma expressão que é longa, né? E você quer resultados parciais, quer desenvolver e obter os resultados parciais e usá-los para fazer a operação. Então nesse caso é muito útil esse tipo de ferramenta. Muito bem, além da manipulação, quer dizer, eu posso, claro, fazer essas referências a essas expressões parciais, mas posso também, claro, operar com elas, que eu acho que é o mais útil que a gente deseja. Então, vamos supor que eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a expressão A mais B ao quadrado, né? Aqui, uma expressão simples, onde a gente vai colocar, na verdade, eu vou colocar A menos B ao quadrado. Então, expressão 1 aqui, e a expressão 2, eu vou tomar ela A mais B vezes A mais B. Claro que é uma expressão simples, né? Então, ele já vai, inclusive, obter o resultado aqui da operação simplificada. Então, vamos supor que eu queira fazer o seguinte. Eu vou tomar aqui o 1, né? Eu vou fazer a referência à primeira linha vezes a segunda linha. Vou tomar os dois aqui. Então, cifrão vezes o resultado da segunda linha. E ele faz o produto dos dois aqui. Quando eu
eu posso fazer referência à terceira, a linha 3 aqui, que está obtida, e posso fazer algum tipo de operação em relação a elas. Então, aqui tem um exemplo que é, eu posso fatorar a expressão, na verdade ela já está sob uma forma fatorada aqui, mas eu posso ao mesmo tempo também fazer uma expansão da expressão, que é justamente o que eu fiz aqui. Então, o que ele vai fazer? Neste caso, ao expandir, ele vai pegar essa expressão da linha 4, que é essa aqui, nesse caso está pegando da linha 4, e vai aplicar os produtos notáveis. Então, nesse caso aqui vai ficar a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né, vezes a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e vai somar essas expressões aqui, ó, tendo uma expressão mais desenvolvida ou mais fatorada, né, sob uma forma de multiplicação. Então, isso é interessante na hora de aplicar a determinadas equações que eu quero mostrar elas, ou quero tentar fazer a conta fatorada ou não, e exibi-la aqui, né. Um exemplo é que você pode tomar o produto de duas funções, né? Como a gente mostrou aqui, A vezes B, ele vai fazer a forma fatorada aqui, né? Mas eu posso exibir essa expressão como função. Por exemplo, posso colocar aqui AG de x, né? Um AG de x é igual a... Aliás, G de x não, né? G de A. E a gente coloca só como A, podia ser A ou B, uma função de A como sendo AS4. Ele aconteceu aqui, tá, é porque é um comando de atribuição, né? Então, atribuição G de A, 2 pontos, atribuído a o cifrão 4, que é o da linha 4. Agora sim, eu criei uma função G4 que... E aí eu posso aplicar o valor. Então, por exemplo, se eu aplicar um G5 aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o cálculo do valor aqui sob, né, da G, né, sob o valor de A igual a 5. E calcula o valor com A sobre B. Então, eu posso explorar essas duas possibilidades, tanto a parte de expansão quanto fatoração da expressão, que estão aqui, ó, nesses itens. Muito bem. Agora eu vou novamente fazer uma exclusão aqui das expressões. Veja aqui, quando eu deleto a primeira, que é a original, todas as dependentes vão ser excluídas. Agora eu vou explorar um pouquinho, para além da simplificação e da expansão, a questão de operações. Então eu posso fazer operações aqui com as expressões. A gente já viu algumas no qual eu posso fazer a multiplicação, né? Ele já vai fazer ou a fatoração ou a expansão fazendo a multiplicação, mas eu vou tomar duas expressões que são as derivadas e as integrais. Então, um exemplo, se eu tomar aqui e criar uma função f de x é igual a x ao quadrado mais 2x, né? Ou 2 vezes x. Então, eu acabei de criar essa função aqui. Vamos supor que eu use como referência essa função aqui. Então, ela vai ser vou fazer referência a 2, e vamos supor que eu queira calcular a derivada dela. Então, neste caso aqui, ele deu derivada, não, ele não conseguiu aqui, porque a expressão ela está indefinida aqui, ó. Ele não conseguiu definir aqui a referência da linha 2, porque ela não é uma expressão aberta, ela é uma expressão fechada, porque é uma função. Então, eu vou colocar aqui de novo aqui.
Então vamos colocar f de x. E agora sim. Então colocando a f de x que eu criei, e aí eu posso calcular a derivada dela, né, tomando a derivada dela. Então a derivada dela, ó, vocês estão vendo, vai ser 2x mais 2. Estão vendo que elas estão expressando o resultado de maneira analítica, né? É claro que eu poderia tomar o resultado de maneira numérica fazendo o seguinte, ó, eu posso colocar aqui g de x é igual a f derivada de x. Então, olha lá, g' de x, né, a g' derivada dela. E aí, se eu quiser colocar g' de 2 aqui, ó, ele vai colocar de maneira analítica, então g' de 2. Mas eu consigo aqui, através da expressão, avaliar numericamente. Então, que é aqui, ó. Aqui eu vou manter a entrada, aqui é avaliar simbolicamente, que é o que ele acabou de fazer, e aqui é o valor numérico. Que eu vou tomar, opa, peraí, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui também. E eu quero avaliar aqui numericamente. Ele ainda está pegando o valor não do g' de 2. Vou excluir aqui. Excluir isso aqui. Quero pegar o valor numérico dela. Vou excluir essa terceira também. Então, vou tomar o f' de x. E aí, posso tomar o f', ou seja, a derivada, que é a notação também, que eu posso usar, de 2, né? De 1 ou de 2, tanto faz, né? Vou colocar de 1 aqui. E aí o resultado, agora sim, ele vai avaliar numericamente. Eu tenho condição de avaliar algumas expressões que chamam numericamente e analiticamente, né? Numericamente é quando eu quero associar algum valor ao valor de x. Nesse caso aqui, como a variável ela depende só de x, se você associa um valor de x, ela fica fechada, né? Fica calculada de maneira fechada. Assim como a derivada, eu posso trabalhar com a integral. Então, eu posso, por exemplo, expressar aqui, ó, a integral. Nesse caso, quando eu aperto aqui, ele vai fazer a integral da linha anterior. Mas vamos supor que eu quisesse fazer a referência à linha 1. Aqui, ó, a linha 1. E aí ele vai fazer a referência imediatamente à linha 1. Mas vamos supor que eu quisesse a integral da linha 1. Agora sim, ó, eu calculei a integral da linha 1 aqui, ó. Então vai ser 1/3 vezes x ao cubo, né? Mais x ao quadrado, mais o termo constante. Lembre-se que ele está avaliando a integral analítica, né? Nesse caso não é o valor numérico. A integral indefinida. Então eu posso explorar tanto a integração quanto a derivação aqui nas minhas expressões, combinando essa ideia de referências também. Muito bem, apagar a expressão. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de sistemas lineares, que também eu posso formular aqui expressões para resolver sistemas. Então, uma forma, ou para propor sistemas, né? Uma forma aqui seria o seguinte. Primeiro, eu vou criar as equações dos sistemas. Então, eu vou criar a equação f de x, atribuição, porque eu estou associando aqui, são funções, tá? Que depois eu vou dar as restrições. Então, x, ax
A vezes x mais b vezes y. Então, primeira aqui. A segunda, vou colocar uma g de x, comando de atribuição, porque eu estou associando ao g de x essa função, e eu vou colocar a forma c x vezes x mais dy, d vezes y. E aí eu tenho as duas equações aqui. Eu vou criar, e aí eu posso, se eu colocar dois pontos só aqui, é como se eu estivesse fazendo rotulando uma equação. Então, agora eu vou construir uma equação mesmo. Eu vou dizer que o f de 2, né? Ou seja, se eu usar xy igual a 2 aqui, o f de x, perdão, igual a 2. E o item b, eu vou colocar como sendo na expressão a e a expressão b. Eu vou chamar ela de equação, para ficar melhor, EQ 1 e EQ 2 de equação, que aí não confunde com o a e o b aqui. Eu vou tomar g de x igual a menos 3. Tá? Fazer algumas alterações aqui, ó. Vou alterar aqui na segunda equação, vou colocar menos d aqui, ó, só para ter uma diferencinha aqui em termos do... Beleza, então eu vou ter duas equações aqui, e aqui eu tenho as duas restrições associadas às equações, né? Os valores delas do ponto. Então eu posso aqui tomar aqui essas duas equações simultaneamente, né? Exibi-las aqui simultaneamente. Agora, se eu pegar as duas equações que eu acabei de criar e chamar um comando aqui, veja que tem uma lista de comandos aqui que você pode utilizar, mesmo no ambiente da casa. Então, nesse caso, o ambiente, não integração, mas interseção. E aí a gente vai pegar, né, de duas equações aqui, ó, EQ 1 e a EQ 2. Podia ser as duas funções, né? E tomar. O que vai ser interessante? É que ela vai tomar os valores aqui, ó, da solução, da interseção, né? Ou seja, a solução da interseção entre essas duas retas, né? Porque são duas retas no final das contas, de maneira analítica, ou seja, a solução em função de A, B, C e D, né? E aí vai ser apresentado. Isso é válido para outras funções. Então eu posso trabalhar com funções. A exemplo, neste caso aqui, ó, como eu fiz a f aqui e ele fez referência a f já, eu poderia tomar funções não lineares. Então, exemplo, quadrática. E aí, claro que a solução que eu acabei de fazer aqui, aqui eu tenho uma curva não linear, né? Nesse caso, em y, aqui vai gerar uma função não linear. Vamos ver se eu consigo exibir ela aqui. Eu acredito que não, né? Porque ela não foi definida aqui na janela do 2D, mas seria possível eu plotar ela, né? E aqui eu tenho o resultado dela. Veja que a expressão é um pouquinho mais complicada, né? Eu acabei associando aqui o valor, né? Mas vamos voltar aqui a operação só para ficar essa expressão, e é aqui que eu quero mostrar aqui, ó. Aqui tem o resultado dela exibido aqui, né, na expressão, a interseção das duas em função
dos dois, né? Dos dois termos. Eu vou apagar esse termo aqui, ó, e vou de novo fazer a interseção, só para exibir. Interseção, tem as duas equações, EQ1 e a EQ2. E aí ele vai apresentar aqui, ele está apresentando a solução de maneira analítica, claro, considerando aqui que eu joguei o quadrado aqui, né, a quadrática. Você vê que tem mais de duas raízes, né? Claro, porque a função aqui é não linear, então você vai ter um comportamento, você vai ter eventualmente mais de dois pontos, né? Um ponto de interseção entre essas duas retas aqui. E em função tudo de A, B, C e D.